Amém. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Toda vez que eu subo aqui, você percebe que eu gosto de perguntas, né? Eu gosto de perguntar. Mas a pergunta que eu vou fazer para você é bem séria, então não responda se você não tiver condições de responder. Se o Espírito Santo disser para você esta manhã que esse culto vai durar até as 5 horas da tarde, o que você vai fazer? Se ele determinar que esse culto vai passar das 5 horas da tarde, o que você vai fazer? Eu não vou pregar sobre isso, mas essa frase está na minha mente, no meu coração, durante toda a semana. Ela diz o seguinte: o homem traça planos em seus corações, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu não sei por que Deus tem me incomodado com isso, mas Ele tem me incomodado muito com isso. Muito. Eu estava ali e quando Marquinhos começou a louvar aqui, eu comecei a já ficar com comichão nas mãos, e aí eu tenho que me controlar, porque de vez em quando minha esposa toca assim no meu ombro e fala: filho, calma. Eu creio que tem pessoas aqui que Deus está querendo mudar a história. Mas eu também creio que existem pessoas aqui em que Deus está querendo mudar a história e você insiste em não fazer a vontade dEle, não sair do canto. Eu não creio num Deus que maltrata, nem creio num Deus que castiga. Mas eu creio num Deus que Ele chega a determinado momento que Ele deixa você ir com as suas próprias pernas. E a responsabilidade final não é desse Deus, a responsabilidade final, nesse caso, é a sua. Você pode abrir a sua Bíblia em João. Esse homem que nós vamos falar hoje não é um homem qualquer. A Bíblia vai deixar isso bem claro. Ele não é um homem qualquer. Ele é alguém que tem uma posição, ele é alguém que tem um conhecimento, ele é alguém que tem uma instrução. Ele é alguém que é respeitado, ele é alguém que caminhava pelas ruas e as pessoas olhavam e diziam: olha lá, é ele. Ele faz parte da elite, ele faz parte daqueles que têm um conhecimento, ele faz parte daqueles que têm um entendimento. Ele é um mestre, ele é um dos principais judeus, alguém com uma posição social privilegiada, alguém com uma família, com posses. Alguém que ele era tão respeitado que ele não ouvia, ele era ouvido. Mas um dia esse homem ouve Jesus falando. E tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, todo o entendimento dele vai por terra e surge dentro dele a necessidade grandiosa de saber quem é esse Cristo e o que esse Cristo quer dele. Então eu gostaria que todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento, toda a sua sabedoria hoje fosse deixada de lado, para que você entenda o que Jesus Cristo quer de nós. Quem é esse Jesus? O que Ele tem para nós? Como nós vivemos hoje? O que nós estamos fazendo? Como tem sido a nossa vida diante dEle? Tudo que somos e tudo que temos não tem valor se Ele não está em nós. Tudo que somos e tudo que temos não irá entrar no céu conosco. Nossos diplomas, nossos carros, as nossas casas, elas ficarão. A passagem para o céu é quem é Jesus nas nossas vidas. João 3, diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém? Nicodemos, ele chega falando de algo e Jesus responde com algo que parece não fazer sentido. Nicodemos, ele entra com uma pergunta e Jesus traz algo que parece que não encaixa. Nicodemos vai dizendo: Senhor, nós sabemos que tu és mestre, nós sabemos que tu és o Senhor, porque tu não farias essas coisas se tu não estivesses vindo da parte de Deus. E aí Jesus vai dizer para ele, Jesus poderia dizer para ele a verdade: Nicodemos, você tem toda a razão. Sim, Nicodemos, seus olhos foram abertos e agora você pode ver. Sim, Nicodemos, agora chegou salvação na tua casa, como ele disse para Zaqueu. Nicodemos, você realmente foi assim, recebeu dos céus isso. Jesus poderia ter dito para ele: Nicodemos, veja só, não foi sangue nem carne quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Não, Jesus não fala isso. Por que Jesus não fala isso? Porque apesar de Nicodemos ter essa visão de que ele era Senhor, Filho de Deus, e através de Deus ele fazia aquelas coisas, apesar de Nicodemos ter sido despertado para isso, Jesus percebe que o coração de Nicodemos não está pronto para caminhar com ele. E por incrível que pareça, pode ser estranho o que eu vou dizer para você agora, essa manhã, mas a igreja está cheia disso. A igreja está cheia de pessoas que sabem quem é Ele, sabe o que Ele faz, sabe do que Ele é capaz, sabe do que Ele já realizou, sabe do que Ele ainda realiza, sabe do que Ele irá realizar, sabe do que está pronto por vir, sabe de todas essas coisas. Mas o coração, o espírito, a vida, ela ainda não está pronta para estar com Deus por toda a eternidade. Ela ainda não está pronta para caminhar com Deus até que Ele diga que chegou a hora de recolher os que são seus. E isso não é um momento que está distante, isso é um momento que parece, a cada dia que passa, estar mais perto. Eu não sei quem ouviu aí que há pouco tempo atrás foi assinado um tratado de paz no Oriente Médio. Esse tratado chama-se Tratado Abrâmico. Por que se chama assim? Porque há um envolvimento das três grandes religiões que vieram de Abraão: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Eu não sei se você se apercebe para essas coisas, mas deveria. Eu não sei se você sabe que já existe um lugar em que no mesmo espaço existem 3 templos. Existe um templo para o islamismo, existe um templo para o judaísmo e existe um templo para o cristianismo. No mesmo lugar, distâncias poucas. E essa semana, comentando com um amigo do trabalho, eu falei para ele, o ecumenismo começa a tomar forma. Aí ele virou para mim e falou assim: isso é maravilhoso, isso é fantástico. Para nós, não. Não entre nessa furada. Não entre nessa roubada. Para nós, não.
Nicodemos, ele chega com a visão e rapidamente o seu foco é modificado. Nicodemos chega colocando diante de Deus algo que, se fosse eu, se fosse você, nós falaríamos para ele: caramba, que sabedoria, meu Deus, que espiritualidade, que santidade. Esse cara, ele realmente, esse tal de Nicodemos, ele realmente tem um contato direto com Deus, porque ele recebe uma mensagem dessa em relação à minha pessoa. Jesus, ele não se maravilha com aquilo. Me perdoe. Jesus, ele não se maravilha com as suas mãos levantadas, com seu glória a Deus, com seu aleluia. Jesus, ele não se maravilha quando você, diante de uma multidão, parece estar levado pelo Espírito. Jesus, ele se maravilha com aquilo que nós fazemos fora daqui. O nosso dia a dia, o nosso tratar as pessoas, a nossa convivência, as nossas palavras, o que sai da nossa boca, os nossos olhares, o nosso ouvir, o nosso tocar. É isso que faz a diferença. Nicodemos, ele chega com algo maravilhoso e rapidamente Jesus muda o foco. Eu não sei você, mas eu quase que sempre estou precisando que o Senhor venha a mudar algo na minha vida, a mudar meu foco, ou seja falando, ou seja pensando, ou seja tocando, ou seja tratando com alguém. Eu acho que nós deveríamos ter sempre um momento em que a gente parasse só nós e Ele e disséssemos para Ele: Senhor, nós sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, mas o que nós temos que fazer diante disso? Senhor, deixa eu te apresentar a minha vida, deixa eu te apresentar quem eu sou no trabalho, deixa eu te apresentar quem eu sou na minha casa, deixa eu te apresentar quem eu sou na minha escola, deixa eu te apresentar quem eu sou na minha igreja, deixa eu te apresentar quem eu sou na rua, deixa eu te apresentar quem eu sou dirigindo, deixa eu te apresentar quem eu sou dentro do ônibus. Senhor, esse sou eu, e o que Tu queres que eu faça? Para mais ou para menos? Porque é disso que nós precisamos. Quando essa frase bíblica vem à minha mente, nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é porque a gente tem uma coisa que é extremamente ruim. Você quer ver uma coisa? E não levanta a mão, nem responda. Eu estou falando por mim, eu estou falando que ela falou para mim, e eu quero dividir com você, porque ela pode falar para você também. Quando nós temos uma necessidade, o que nós fazemos? Nós vamos até o Senhor em oração e colocamos diante dEle, e é isso que deve ser feito. A Bíblia nos orienta a isso, a Bíblia nos orienta a irmos diante do Senhor e colocarmos diante dEle, através de súplicas e orações, com ações de graça, é isso. Mas é certo que o meu espírito e o seu espírito, eles vão com o problema e com a resposta. A gente coloca diante dele, mas a gente quer que ele diga para a gente aquilo que a gente já tem como resposta. A gente coloca diante dele o problema, mas a gente não diz para ele que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente coloca o problema diante dele e a gente quer receber dele aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca. E há uma necessidade nisso, de que o Senhor venha a mudar a nossa estrutura, a mudar o nosso foco, porque você não sabe o que é melhor para você. Porque você não sabe o que virá amanhã, porque você não sabe qual é a sua estrada daqui para frente, mas Ele sabe, e Ele já determinou, e se nós pegarmos um atalho, no final a gente vai desviar em muito. O nosso foco precisa ser ajustado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Dói porque é ruim ganhar não. Quem é que gosta de ganhar não aí? É ruim ganhar não.
É ruim quando você vai diante dele e coloca algo diante dele e aquilo ali é lícito. Aquilo dali você olha e diz, não há pecado nisso, e ele diz não. E se a gente insiste, ele diz não. E se a gente insiste, ele diz não. E se a gente insiste, ele se cala. E aí a gente chega a um ponto em que a gente diz assim, eu tenho orado, mas eu não tenho sentido Deus falando comigo. Eu tenho orado, mas eu não tenho sentido a direção do Senhor. É porque você está querendo ir na sua direção, não na direção do Senhor. É porque você está querendo que Ele te diga aquilo que te agrada, aquilo que vai massagear o teu ego e o teu coração. O teu conhecimento e a tua sabedoria, ela não vai levar você ao reino. O que vai levar você ao reino é a mão dele segurando na tua mão e te dirigindo por onde ele quer. Nicodemos, ele vai começar a perceber isso, mas Nicodemos tem algo fantástico. Nicodemos tem o coração dele aberto, e é isso que nós precisamos. Quando o ajuste começa, quando é que esse ajuste começa? Quando Nicodemos diz, és mestre vindo de Deus, Jesus vê que o coração dele está pronto para receber aquela semente. E qual é aquela semente? É a semente de Jesus, não é a nossa. É a semente que vai transformar, não é a nossa. É a semente que vai determinar como deve ser feito, não é a nossa. Pastor, domingo de sol, não, domingo de chuva. E assim, é o clima que a gente gosta de ter para estar aconchegante dentro da igreja, né? A gente assim quietinho aqui. E aí a gente esperava que a palavra fosse aquela palavra, né, de a segunda-feira. Mas só não é quando a gente quer que seja feita a nossa vontade e não a dele. É maravilhoso quando você chega diante dele e fala assim, Senhor, eu preciso disso, e aí ele vai te dar. É maravilhoso, é fantástico. E isso nós chamamos de quê? Nós chamamos de bênção. Isso nós chamamos de quê? Nós chamamos de milagre. Mas quando a gente coloca diante dele e ele diz não, a gente chama de quê? E a gente começa a arrumar desculpas por aquilo que a gente não recebeu. E a gente começa a dizer que o inimigo está se levantando. Quando é que foi que ele sentou? E a gente começa a dizer, nós estamos passando por uma batalha espiritual, mas a gente sempre está passando por uma batalha espiritual. Você é filho de Deus, e Satanás não gosta de você, e ele vai te perseguir até o final dos tempos. E a gente fica buscando coisas, a gente fica catando coisas para dizer, não está funcionando por causa disso, não está funcionando por causa daquilo. Não está funcionando, às vezes, é porque ele não quer, e a gente não quer entender que ele não quer. Sabe por quê? Porque nós queremos que ele faça a nossa vontade. O Evangelho, ele tomou um rumo, ele tomou uma proporção de que as pessoas, os homens, eles são colocados no topo, quando na verdade não é. Ontem nós estávamos aqui, o pastor Jades estavam falando sobre a Santa Ceia. E na Santa Ceia, o que Jesus faz antes dela? Amém, meu pastor. Lava os pés. Jesus arria e lava os pés. Hoje a gente ouve dizer que Jesus sofre por você quando você não vai à igreja. Não sofre não. Você é o centro da vontade do Senhor. Não é. Você é isso. Não é. Não é. A gente está pegando Deus e está, cada dia que passa, mais diminuindo Ele para a nossa vontade ser exaltada. Nicodemos vai encontrar Jesus numa hora assim, extremamente imprópria. Nicodemos vai encontrar Jesus numa hora em que as pessoas, não estão vendo, as pessoas não estão reparando que ele saiu na rua. Porque se aquele homem, toda vez que ele saía na rua, ele era reparado. Mas ele precisa ir numa hora em que ele não seja reparado. Ele precisa ir numa hora em que ele não seja visto.
Por quê? Porque se ele fosse encontrado conversando com Jesus, ele corria riscos. Mudanças precisam de ser colocadas em nossas vidas, entendendo que a gente vai correr riscos. Mudanças precisam acontecer entendendo que a gente corre risco de acontecer aquilo que a gente não quer, ou seja, que a nossa vontade não seja feita, que a nossa vontade não seja atendida. Mas o que é a sua vontade? O que é a minha vontade? O que é a nossa vontade? Diante daquilo que Ele tem para nós? Nada, zero. A minha vontade e a sua vontade diante daquilo que Ele tem para nós é nada. E aí você pode estar aí olhando para mim dizendo assim: pastor, o senhor não conhece a minha vida, você também não conhece a minha. Pastor, o senhor não conhece as minhas necessidades, você também não conhece a minha necessidade. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho colocado diante dele há anos e não tenho resposta. Eu também tenho. Quantos anos? 5. E quando a gente insiste muito e ele fica calado, chega uma hora em que até a pedra fala. Ela foi numa ótica, num rapaz que tem lá perto de casa, não cristão. Aí do nada surgiu o nosso plano. Aí ela tem intimidade com ele, ele é um amigo, ela dividiu com ele o nosso plano. Ele está ouvindo, um cara que não é cristão. Quando acabou, ele falou para ela: você não percebeu, não? Ela o quê? Que Deus não quer isso agora? Deus não quer. A gente precisa mudar o nosso foco, a gente precisa mudar a nossa posição, a gente precisa ter o foco ajustado por Ele e a visão restaurada por Ele. É por Ele, é por Ele. É Ele que tem que determinar. Nicodemos vai perguntar para ele: como o homem pode nascer de novo? A gente não está falando do Erickson, que estava aqui ontem tentando falar sobre finanças. Que para a misericórdia do Senhor, no final, o pastor da nossa igreja até disse que foi bom. Esse homem é um amor misericordioso. Assim, para. 6 meses de castigo. A gente não está falando de alguém que, quando começa a dar uma aula, né, se não se controlar, daqui a pouco está pregando. Esse sou eu. Não consigo dar uma aula. Eu não tenho esse talento dessas pessoas que levantaram aqui. Não tem. A gente está falando de Nicodemos. A gente está falando de alguém que tinha todo o conhecimento da época. A gente estava falando de alguém que se sentasse para discutir com ele sobre a Torá e arrumar problema. Porque o homem conhecia todo o Antigo Testamento. A gente está falando de alguém que tem um conhecimento profundo, mas ele não tenta argumentar hora nenhuma. Ele não tenta dizer: não, eu não concordo com isso, não, olha só, deixa eu lhe explicar. Ele não tenta. Ele lança diante do Senhor: como pode um homem nascer de novo? Ele não tenta discursar, ele não tenta filosofar. E é isso que faz com que Jesus dê o próximo passo diante dele. Por quê? Porque encontra alguém que diz assim: eu quero sentar diante de ti, saber o que tu queres e caminhar segundo a tua vontade. Eu quero sentar diante de ti, te ouvir falar e dizer assim: é assim? Senhor, não me agrada, Senhor, é ruim, Senhor, me dói, Senhor, arranca pedaços, mas olha só, se o Senhor está mandando, é para esse lado que eu vou lançar a minha rede. Você pode ser o pescador que você for, você pode ser o professor que você for, você pode ser o instrutor que você for. Quando ele diz, acabou. Por quê? Porque tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que os homens souberam anos atrás, tudo aquilo que os homens souberam séculos atrás, foi ele que ensinou.
Ou você acha que a inteligência de Einstein veio dele? Ou você acha que os QIs da vida, 177, eu nem sei quanto é que tem o meu e nem tenho coragem de medir, eu nem sei como é que se mede essa... Eu ia falar um negócio, mas aí minha esposa fala para ele não falar. Eu nem sei como é que se mede isso. Mas os QIs pertencem a ele. Os QIs são dele, não são teus. Você não tem nada. Você não tem nada. Como diz o pastor dessa igreja, se ele fechar a torneirinha, um abraço, já foi. A igreja precisa entender que ela é serva. Pastor, ela é noiva. Mas é serva também. Se eu canto porque Ele me deu. Se eu ensino porque Ele me deu. Se eu prego porque Ele me deu. Se eu escrevo porque Ele me deu. Se eu existo porque Ele permite. Nicodemos percebe isso. Tu és mestre, tu és Senhor, tu és enviado por Deus, porque se não fosse Ele, você não faria nada disso. Eu sei que Ele quer o melhor para nós. Eu sei que você pode dizer assim, mas pastor, ele está dizendo lá, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa frase pode estar no teu coração agora. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é agrada-te? Diz para mim. O que é agrada-te do Senhor? Você, quando diz agrada-te, é algo ou alguém que você tem prazer nele ou naquilo. Quando diz agrada-te do Senhor, está dizendo, você tem prazer no Senhor. E qual é o prazer que nós temos no Senhor? Se não fazer a sua vontade. Então, agrada-te do Senhor é dizer, Senhor, nós estamos aqui para fazer a tua vontade. E Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do teu coração é fazer a vontade dEle. Não a tua, não a minha, não a nossa. É fazer a vontade dEle, é estar segundo Ele determina, é estar segundo Ele quer. Nicodemos percebe isso e se coloca numa posição de aluno, e não de professor, querendo ensinar a Jesus aquilo que Ele deve fazer. Nicodemos se coloca diante do Senhor dessa maneira, por quê? Porque ele entende que precisa nascer de novo, e quando se nasce de novo, se cresce no Espírito. Se nós não crescemos no Espírito, nós não nascemos de novo. Boa, pastor. Quando é que eu estou crescendo? Pastor Pedro estava falando aqui agora há pouco. E aí ele deu o próprio exemplo de quem ele era e de quem ele é hoje. Talvez algumas pessoas, assim como o pastor Jason, a gente estava até brincando na mesa lá com o pastor Joelson, né? Que o pastor Joelson estava falando, não, porque eu e o Asa e a Beth, nós viemos da Assembleia de Deus a nossa vida toda. Sim. Talvez pessoas passaram sua vida toda dentro da igreja, assim como Davi foi apresentado aqui hoje, vai passar a vida dele toda dentro da igreja servindo ao Senhor. Mas algumas pessoas não, o pastor Pedro não, eu não, o Marcão não, né? Algumas pessoas aqui não tiveram esse privilégio. Então a gente precisou, né, passar por uma mudança radical. Alguns mais, outros menos. E aí, quando é que a gente percebe que a gente está crescendo no Espírito? Quando eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que eu fazia, eu sei o que eu deixei de fazer, eu sei o que eu faço agora, e eu sei para onde eu vou, se eu continuar fazendo a vontade dEle. Assim como eu sei para onde eu vou, se eu não andar com Ele. Céu, inferno, acabou. Sem esse meio termo de, não, porque a gente pode, pastor, assim, assado. É céu ou inferno. Ele determinou, pronto, acabou. Eu tenho que ensinar para ele como é que deve ser?
Ou Ele já disse para mim como vai ser e vai ser, pronto e acabou? As duas palavras que eu mais amo na vida: eternidade, que até hoje eu não consigo encontrar alguém que me explique o que é. Eternidade, pastor, é algo que é eterno, é? Eternidade é algo que vai durar para sempre, é. O que está diante de nós que vai durar para sempre? Nada. Bateria novinha, linda essa bateria, gostei, essa bateria é mais bonita que a outra. Boa, Marcos. Linda. Cadê a que estava aqui? Está em outro lugar. Por quê? Porque já não corresponde mais ao que deveria corresponder aqui. Foi trocado. Daqui a pouco para. Essa daqui também. Aí a gente vai ter que trocar. Nada é eterno. A cadeira que você está um dia, ela não vai estar aí, porque ela vai se deteriorar. As paredes, tudo. A tinta. É difícil explicar o que é eternidade. E a outra palavra é soberania. E soberania eu só consigo relacionar a Ele. Não há um império soberano. A gente cantou aqui hoje. Todos caíram. E enquanto o Marquinho cantava, eu me lembrava. Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, Roma. Todos caíram diante dele. Todos caíram diante dele. Todos. Todos não resistiram à sua força, todos não resistiram ao seu poder, todos não resistiram à sua autoridade, todos não resistiram à sua soberania, e esse que está aí também não vai resistir, já está determinado, pronto, e a gente olha para ele, ele já está deteriorando, e ele já está findando, ele já está acabando. De que lado você vai ficar? Estou crescendo quando sei de onde vim e para onde vou. Estou crescendo quando sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Quando conheço minha missão. Vim do novo nascimento em Cristo. Vou para o lar preparado para aqueles que são de Cristo. Sou filho do Altíssimo, salvo pelo sacrifício de Jesus, perdoado e religado a Deus em Cristo e por Cristo. Minha missão, buscar o reino e a sua justiça, e é apregoando o evangelho da salvação. Não é fazer a sua vontade. Não é fazer a minha vontade, não é. No meio do caminho Ele vai nos abençoando, no meio do caminho Ele vai cuidando de nós, no meio do caminho Ele vai nos dando saúde, no meio do caminho Ele vai permitindo que a gente tenha uma casa, no meio do caminho Ele vai permitindo que a gente tenha um carro, no meio do caminho Ele vai permitindo que a gente tenha saúde, no meio do caminho Ele vai permitindo que a gente tenha emprego, no meio do caminho Ele vai permitindo tudo isso, mas essa não é a visão principal. A visão principal é pertencer a Ele e fazer a vontade dEle. Já ouvi muitos testemunhos, muitos relatos, muitos. O pastor da igreja, ou o diácono, ou o missionário vai visitar alguém no hospital. E aí já vai com o coração já, ô Senhor, está mal, está acabado, está destruído, está perto de ir embora. Quando chega lá, a pessoa que está partindo para a glória, dá uma lição de vida para quem vai lá cheio de saúde impor as mãos. Essa pessoa, ela entendeu quem ela é, o que Cristo quer dela, o que ela está fazendo nessa terra e para onde ela vai. Ela entendeu que ela não está morrendo, ela está saindo desse plano material, indo para o plano espiritual, retornando para casa, para junto do seu Pai. Eu não sei se é assim, pastor Jaz e Ângela, pastor Pedro, que viveram para o lado de lá. Eu vejo nos filmes americanos, e o pessoal, quando morre alguém, reúne em casa, aí traz comida, traz gente, faz uma festa. Dá dinheiro? Vou lá. Ah, para ajudar a família? Tá. Vou lá e vou ficar com aquela cara triste assim, meu amigão. Tem que morrer alguém, né? Mas eu olho e eu fico, eu acho aquilo, eu admiro, sério, eu admiro. Eu não sei de onde eles tiraram essa visão, mas eu admiro. Eu sei que os Estados Unidos é um país que foi criado debaixo de bases do cristianismo, eu sei disso. Um pouquinho que eu estudei deu para entender isso. E eu acho que eles tiraram de lá.
A morte para eles é vista de uma outra maneira. E eu não estou aqui para dizer assim, não tenha dor, não tenha luto. Não, eu não estou falando isso. Mas será que a gente tem que chorar e lamentar tanto, sim, lutar tanto por alguém que está indo para a glória, para os braços do Pai, para a eternidade, sem dor, sem choro, sem boleto na segunda-feira, sem preocupação? Eu sei que há esse laço, né, familiar, mas quando nós estamos em Cristo, a gente precisa entender que, assim, de vez em quando, Ele precisa vir e ajustar as nossas lentes, ajustar a nossa visão para aquilo que Ele quer de nós. Jesus vai dizer, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus pega Nicodemos e já leva ele para um plano superior, já é uma outra coisa. Então Nicodemos diz para ele, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Veja, ele retorna às circunstâncias humanas. O Senhor olhou para ele e falou assim, agora eu vou levar ele para outro patamar, mas ele está preso a esse mundo, ele volta às circunstâncias humanas. Ele diz, mas como é que pode um homem nascer de novo sendo ele já velho? O Senhor, Ele vai estar sempre pronto a nos levar para um outro nível, para um outro patamar. A gente precisa sair disso, a gente precisa deixar que Ele conduza, a gente precisa ir com Ele. Eu estou sempre dizendo isso aqui, a Alda já me ouviu falar isso, o pastor Jason, Ângela, eu estou sempre dizendo isso aqui. Eu tenho um sentimento que eu não sei o que é, que Deus tem algo especial com essa igreja. E cada vez que as coisas acontecem aqui, eu vejo Deus colocando uma peça nesse quebra-cabeça. O instituto aqui é, para mim, uma peça desse quebra-cabeça. A Jo vem para cá às quintas-feiras e ela volta falando assim, do que tem sido feito aqui. As mães que estão sendo atendidas, as crianças que estão sendo atendidas. Então eu acho que Deus determinou, agora eu vou levar eles para um espaço diferenciado, e eu não falo espaço físico, eu falo espaço espiritual, porque o instituto é uma coisa que acontece no físico, mas que está sendo abençoado pelo espiritual. Aliás, ele foi determinado no espiritual e veio a existir no físico, e eu acho que Deus tem mais para esse lugar. E aí não interessa se a gente está aqui, se a gente está num terreno maior, não interessa. Não, Deus, Ele não está limitado a esse espaço, Deus não está limitado a essas paredes, Deus não está limitado a 300 terrenos que nós teremos. Ele pode nos dar, mas o que Ele tem para fazer, você precisa entender que Ele vai fazer a partir do momento em que você parar, mudar seu foco na visão dEle. O terreno é importante? É. O espaço maior é importante? É. Mas mais importantes são as vidas que Ele tem dentro desse lugar para fazer aquilo que Ele quer acontecer aqui. Pastor, e a minha vida lá fora? A sua vida sendo transformada aqui, a sua vida é transformada do lado de fora. Porque se a sua vida é transformada aqui, mas do lado de fora você vive da mesma maneira, deixa eu te falar uma coisa, você não vai com Ele. E eu não quero trazer um peso para suas costas, eu quero trazer o que é bíblico. É ponto, é assim. Nascemos de novo, mas no processo de crescimento, a gente costuma desviar o olhar para as circunstâncias da vida. E quando ele me falou isso, eu falei, é verdade. Às vezes a gente se toca que a nossa vida espiritual ela precisa de uma balançada. E aí a gente começa. E vai.
reunião de oração, aí sexta-feira, aí sábado, aí domingo à noite, aí domingo de manhã, aí a gente liga para o pastor, estou orando pelo senhor, e aí o cachorro tropeçou, ora pelo cachorro, está repreendido, não sei o quê, aí sai orando por todo mundo, aí lê a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, o cara lê a Bíblia em uma semana, aí vai, não sei o quê, aí encontra alguém no ônibus, Deus mandou te dizer, daqui a pouco isso vai e foi. Vai e foi. Por quê? Por que é assim? Diz para mim. Eu posso não estar falando com você, mas comigo eu sei que eu estou. Eu tenho testemunhas aqui, eu não posso negar. Falo para ela, vou para o quarto. Quando vou para o quarto, acabou, ela já sabe. Deixa ele. Eu fecho a porta e fico. Fico, não fico? Fico. 1 hora, 1h30, 2 horas, aí eu fico. No outro dia, naquele mesmo horário, já aparece alguma coisa. Mas eu estou ligado. Que é isso? Eu sou crente. Não, eu vou lá. Aí vou. Já não é mais 2 horas. Já dá aquela recuada de 15 minutos. Às vezes 20, meia hora. No outro dia, estou eu lá. Já não é 1h30, já não sou 1h30, aí meia hora. Você vai recuando. E eu tentei entender isso. Como é que diz o versículo? Deixa eu lembrar para você. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Inverter essa ordem precisa de um ajuste divino. Quando invertemos esse processo, o Senhor precisa entrar e ajustar o nosso foco. Quando nós invertemos esse processo, o Senhor precisa entrar e ajustar a nossa visão. Porque é primeiro o reino. E aí estas coisas vos serão acrescentadas. E aí a Bíblia vai dizer o que vestir, o que beber, o que comer. Quando o nosso foco precisa ser ajustado, é porque provavelmente nós invertemos essa ordem. A gente está mais preocupado com as nossas coisas do que com as coisas do reino. E eu não falo coisas do reino, porque quando a gente fala coisas do reino, a gente pensa assim: ih, rapaz, é mesmo, eu preciso dar mais tempo ao ministério. Ih, é verdade, eu preciso participar mais das reuniões. É verdade, inclui isso também. Mas quando eu falo buscar o reino, eu estou falando dentro de você. Cadê o reino dentro de você? Ou melhor, cadê o rei deste reino dentro de você? Quem é o rei deste reino dentro de nós? Como age o rei deste reino dentro da nossa vida? Quem é ele? Como ele governa? Qual a soberania dele? Até onde nós estamos deixando ele ir? Até onde nós estamos determinando que ele é o Senhor dessa história toda? Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Como eu tenho visto, como eu tenho ouvido, como eu tenho obedecido. O reino é a minha relação com alguém do lado de fora, com alguém que não é cristão. O que as pessoas estão dizendo de mim? Como elas me veem? Qual é o tipo de respeito que o evangelho que eu vivo tem causado nessa pessoa? O que as minhas mãos estão fazendo? O que a minha boca está falando? O que os meus pés, aonde os meus pés estão pisando? Qual é o exemplo que eu tenho dado? Ministerialmente falando, é como o pastor Jado falou aqui ontem, é simples, é fácil. Do lado de fora, é que é complicado. Quem sou eu? Parece até aquele programa, né? Quem sou eu? Para onde vim? Para onde vou? O que come? Como se alimentam, né? Acho que é Globo Repórter. Né? Quem sou eu do lado de fora? Como eu me relaciono com quem não conhece a Jesus Cristo? Que tipo de exemplo que eu tenho dado? Quem sou eu diante da televisão? Quem sou eu dentro da internet?
Ih, pastor, até parece que o senhor está me vendo. Eu não estou te vendo não, mas eu te garanto uma coisa. Ele está. Ele sabe exatamente quem nós somos, como nós vivemos e o que nós fazemos. E vai chegar uma hora que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e como nós vivemos, vai pesar numa balança. E essa balança não é nossa, essa balança é dele. Jesus. Eu falei até as 5 horas, né? Então tá. Quem disse amém vai ter que ficar aí. Estou falando. Vem aqui comigo no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Me responde uma coisa: quem é nascido da carne tem consciência que é carne? Fala, gente. Está parecendo até Eli. Quem é nascido da carne tem consciência que é carne? Não. Quem é nascido da carne vive dizendo: eu sou um pecador, eu peco contra o Senhor, eu peco contra Jesus Cristo. Não. E quem nasce do Espírito? Sabe que é nascido do Espírito? Sim. Deixa eu ler rapidamente para você o que diz aqui em Romanos 8. Você diz para mim que quem é nascido do Espírito sabe exatamente que é nascido do Espírito. Então deixa eu ler para você aqui o que diz Romanos 8. Rapidamente. Estou tentando partir para o fim. Veja que eu não disse que eu estou partindo para o fim. Eu disse que eu estou tentando. Romanos 8, 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Amém. Então nós temos consciência de quem nós somos. Nós temos consciência de que nós somos filhos de Deus. Nós temos consciência de que nós somos redimidos pelo Senhor. Nós temos consciência disso tudo. Nós temos consciência quando nós estamos errados. E quem diz para nós que nós estamos errados? O Espírito Santo. Então ele vem nos alertar e ele vem nos mostrar que nós devemos ajustar o nosso foco, que nós devemos fazer mudanças. Talvez ele esteja fazendo isso com você esta manhã, assim como fez comigo, quando eu li essa palavra. Deixa eu ler para você aqui, Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Pergunto para você, você está aqui? Você tem tanta consciência de quem você é, e aí a palavra vai dizer quais são os frutos do Espírito. E aí eu pergunto para você, você está aqui? Ainda em Gálatas 5, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que eu li isso para você? E por que eu perguntei para você se quem é nascido da carne sabe que é carne e vive dizendo que é pecador, e você disse para mim que não, é correto, não é. Mas aí eu perguntei para você, se você sabe, aqueles que são nascidos do Espírito sabem que são nascidos do Espírito? Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele testifica, ele nos mostra, a gente leu sobre isso. E aí eu li para você as obras da carne e os frutos do Espírito. Então quem é da carne não sabe que pratica essas coisas, mas quem é do Espírito sabe quais são os frutos do Espírito e sabe também quais são as obras da carne. Por isso é que Paulo vai dizer aqui, presta atenção: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Ele está prevenindo a quem? A quem é da carne? A quem é do Espírito. Ele está prevenindo. Por que ele está prevenindo?
Porque existe gente, porque existem pessoas, e Paulo vai detectar isso, Paulo vai prestar atenção nisso, que dizem que foram nascidas de novo, mas continuam praticando as obras da carne. Elas foram despertadas para o nascer de novo, mas elas insistem em continuar praticando as obras da carne. O Senhor tem ou não tem que mudar o nosso foco? São nascidos de novo e se deixam levar pela prática das obras da carne. E sabe o que é interessante? E eu acho isso fantástico. A impressão que eu tenho, eu posso estar errado, eu não sou teólogo, mas a impressão que eu tenho é que nesse momento, quando as pessoas nascidas de novo, elas têm consciência de quem é Cristo, elas colocam a vida delas diante dele, elas começam a andar com ele, e aí elas se permitem tocar nas obras da carne aqui, aí toca ali, aí toca aqui, aí toca acolá. A impressão que eu tenho é que o Espírito Santo, ele vai deixando elas irem. Dá um toque aqui, dá um toque ali, mas parece que tem uma hora que ele já não dá mais toque nenhum, ele já não fala mais nada. Se nós estamos sendo prevenidos, se você está sentado aí olhando para mim nesse exato momento, e o Espírito Santo está falando alguma coisa ao seu coração, ele está te prevenindo, ele está dizendo, você precisa mudar o rumo, você precisa mudar o foco, você precisa ter a sua visão ajustada, é porque, na verdade, o Senhor ainda está falando contigo. Amém? Você pode dar amém a isso? Sabe por quê? Porque isso é maravilhoso. Porque isso é fantástico. O Senhor nos chama à nossa realidade e diz para nós, muda essa história, muda esse proceder, muda esse caminhar. Entenda que só Ele, eu não posso. Pastor Josa não pode, pastor Pedro não pode, pastor Célio não pode, pastor Joelson não pode. Os evangelistas dessa casa não podem. Os líderes de ministério não podem. Ninguém pode mudar a sua história. 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 Ninguém pode mudar a sua história, a não ser alguém chamado Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só Ele pode mudar a tua história. Somente o Espírito Santo pode trazer convencimento ao seu coração, mas Ele não vai pegar esse seu lindo cabelinho, que não é o meu caso, e te arrastar pela rua. Ele não vai te pegar pelo tornozelo e arrastar você pela rua, para que você decida se mudar a sua história. Não, Ele não vai fazer isso, Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o que Ele vem fazendo nessa igreja durante 3 anos. A palavra é pregada, a palavra é pregada, a palavra é pregada, a palavra é pregada. Se você continua no banco com as obras da carne, não é problema dos pastores, não são problemas dos evangelistas, não são problemas dos líderes de ministérios, é sua. E Ele te chama para mudar a sua história, Ele te chama para mudar a sua maneira de dizer. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou cheio de razão, a sua razão não vale de nada diante do que Cristo quer para a sua vida. Durante algum tempo, eu tive um problema com alguém da minha família. E eu sabia, eu tinha certeza que aquilo não tinha sido causado por mim. Tinha certeza. E realmente não tinha. Ela se afastou, ela não quis papo, ela não quis conversa, sem problema nenhum. Já vou terminar, tá, chefe? Aí um dia eu estou na bicicleta, aquelas bicicletas ergométricas, comprei para fazer exercício, depois ela virou cabide de camisa, aí depois ela virou encosto de tênis, depois ela virou objeto de venda, vendi. Mas um dia eu estava lá, aí caí na besteira de falar assim, eu vou botar um louvor. Vou botar um louvor não, vou botar uma pregação. Aí botei. Ele foi explícito. Sai daí. Pega o telefone e liga para ela e pede perdão. Falei, Senhor, eu não fiz nada. Gente, como meu coração doeu.
Como eu me perguntei, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está me obrigando a isso? Porque eu não sei se você pergunta, mas eu pergunto. Por que o Senhor está me obrigando a isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Falta eu falar para ele, o que eu estou fazendo com o Senhor, para o Senhor está fazendo isso comigo? Em que eu lhe agredi, para o Senhor está fazendo isso comigo? Eu falei, Senhor, não vou não. Não sei se você é abusado quando você está orando, eu sou. Não devo ser, mas sou. É meu jeito, cada um tem um seu. Aí a angústia começou a tomar conta de mim. E aí os passos na esteira já não faziam sentido, aí a minha concentração já não estava ali, e eu já estava a ponto de cair daquele negócio. E ele falou, agora, pega o telefone, liga para ela e pede perdão a ela. Fiz angustiado, fiz com raiva, angustiado, chateado, aborrecido. Do outro lado, zero, muda, nenhuma palavra. Aí é que eu fiquei com mais raiva de mim. Eu falei, ainda estou sendo humilhado ainda por ela. Aí é que eu fiquei com raiva mesmo. Quase que eu falei para ele, aí, tá vendo? Eu estou fazendo o que o senhor mandou, olha aí, estou sendo humilhado. No final, perguntei para ela, você ouviu? Ouvi. Assim mesmo. Então tá, tchau. Nada de tchau. Tive que desligar. Quando eu desliguei, eu fui tomado por uma alegria tão grande. Eu fui tomado por um prazer tão grande. Eu fui tomado por uma regeneração tão grande. Eu fui tomado por algo que, assim, poucas vezes eu senti. O mover do Espírito dentro de mim. Como quem diz assim, filho, você fez a minha vontade. E isso traz prazer. E isso traz alegria. O desejo do teu coração tem que ser me agradar, me obedecer, andar segundo a minha vontade. Uma coisa é a gente cair, uma coisa é a gente tropeçar. Ninguém é perfeito e o Senhor sabe disso. A outra coisa é a gente cair e continuar no chão. Uma outra coisa é a gente tropeçar e continuar tropeçando. E sabe o que é interessante? A gente tem mania de dizer assim, Satanás está me tentando. Eu vi um filme. E eu não sei se você viu esse filme. Advogado do Diabo. E tirei uma lição de uma cena daquele filme. Quando o ator, lá eu acho que, como é que é o nome dele? Keanu Reeves. Como é que se pronuncia o nome dele, chefe? Hein? Keanu Reeves? É esse cara aí, famosão. E o outro, não sei se era o Al Pacino, que fazia o papel do diabo. Ó, tô lembrando, gente, 60 anos não está tão ruim assim não. E aí, o Keanu, né? O Keanu, no ano da morte do Rei Jesus, o Keanu, ele fala para o Satanás, por que você fez isso, por que você fez aquilo outro, por que você isso, por que você... Satanás fala para ele, não, eu botei a mesa, quem sentou e comeu foi você. Uma coisa é quando você passa e belisca, outra coisa é quando você passa, come um pedaço grande, puxa a cadeira, senta, bate papo com ele, toma uma aguinha com ele, e olha que eu estou falando da aguinha, hein, para não dizer outra coisa, né? E perde hora com ele, perde tempo com ele. O que está em jogo é a herança preparada para nós no reino de Deus. A gente precisa entender que o nosso prazer, a nossa razão, porque a gente diz muito, mas eu tenho razão, eu dizia, eu não fiz nada, eu tenho razão. O nosso prazer, a nossa razão ou a nossa vitória pessoal está naquilo que temos que ser em Cristo. Guarda isso.
o nosso prazer, a nossa razão ou a nossa vitória pessoal está naquilo que temos que ser em Cristo Jesus. A gente vai ver países em que o evangelho não pode ser pregado. A gente vai ver lugares em que, como o missionário está visitando lá agora na África, lugares onde as pessoas têm páginas da Bíblia. Não é a Bíblia toda, elas têm uma página da Bíblia e elas leem aquela página o ano inteiro. Mas quando você vai num lugar desse, quando você chega num lugar desse, eu já ouvi alguns relatos, né? E eles pedem para quem está visitando ele, pede para o pessoal lá orar por nós, né? E quando os relatos são trazidos de como eles vivem, de quem eles são em Cristo, eu me envergonho em saber que eles estão pedindo que nós oremos por eles. A vontade que dá é de falar assim: volta lá, filho, e fala para ele que para ele orar por mim, nem eu orar por ele, não. Porque o prazer daquelas pessoas, a vitória pessoal daquelas pessoas, né, a vida toda daquelas pessoas, a razão de viver daquelas pessoas é estar em Cristo, viver para Cristo, viver por Cristo. Enquanto a gente está buscando os nossos prazeres, a nossa razão, a gente está buscando a nossa vitória pessoal. Quando João vai terminar o versículo 9, quando João vai terminar o versículo 9, né, de João 3, a frase final desse versículo é: acudiu Jesus. O que você acha que o Senhor está fazendo essa manhã, se não nos acudir, nos socorrer? Dizer para nós: eu estou aqui, calma, eu estou aqui, ainda tem tempo. As coisas ainda estão acontecendo. As trombetas ainda não tocaram. Os selos não foram abertos. Eu não sei se você está percebendo, eu tenho percebido, e hoje de manhã a gente comentou, passa um avião, gente, aí o avião vai embora, daqui a pouco faz assim. Já percebi isso mais de uma vez, parece que toca uma trombeta. Alguém já percebeu isso? Levanta a mão, Célia, tu já percebeu? O avião já foi embora há muito tempo, aí aparece um barulho assim. Há uns 2 meses está acontecendo. Eu não estou dizendo nada, tá? Mas dá medo. Porque parece que o anjo está tocando a trombeta. Eu sei que vai ser uma coisa muito, sim, deve ser uma coisa muito mais espetacular do que isso. Mas a impressão que eu tenho é que ele diz assim: estou preparando os ouvidos de vocês. Estou preparando a coisa. Sempre que a gente buscar o Senhor e permitirmos, Ele vai ajustar o nosso foco. Sempre que nós buscarmos o Senhor e permitirmos, Ele vai ajustar o nosso foco. E Ele vai estar sempre nos lembrando aquilo que está em Isaías 30, 21, e você não precisa abrir, porque eu tenho aqui, vou ler para você. E os teus ouvidos, esse teus é meu e seu, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Chefe. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Pai amado, por tudo aquilo que foi feito, Senhor Deus, na manhã de hoje, que tenha sido tudo para a honra e glória do Teu nome, que tenha chegado a Ti como aroma agradável, Senhor Deus. Nós queremos bendizer a Ti e Te pedir, Senhor amado, que Tu venhas a fazer segundo a Tua perfeita vontade, não a nossa. Que Tu venhas, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a mudar o nosso foco, a ajustar a nossa visão, a trazer para nós, Senhor Deus, aquilo que Tu queres. Às vezes nós imaginamos, Pai querido, que estamos colocando diante de Ti algo que é lícito, algo em que não há pecado, algo em que nós necessitamos, mas Deus, nós não sabemos o que é lícito, o que deixa de ser, Pai querido, nós não sabemos o que nós necessitamos, essa é a grande verdade, só Tu sabes, Pai querido. Por isso nós queremos Te pedir que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu,
Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, que seja feita a Tua vontade nos nossos lares, que seja feita a Tua vontade no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas finanças, Pai querido, na nossa saúde, que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, nesse lugar, nessa casa, que prega a Tua palavra, que leva o Teu Evangelho, que leva, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, pessoas, Senhor Deus, a conhecerem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos Te dar graças, Pai querido, por tudo que foi feito aqui essa manhã. Bendizer o Teu nome, Pai querido. Leva-nos debaixo da Tua santa paz, nos guarda, nos protege. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor Deus, para que nos acompanhem. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor Deus, para que nos guardem. Que nós possamos chegar, Senhor Deus, aos nossos destinos, Senhor Deus, protegidos por Ti. E que essa semana, Senhor amado, seja uma semana em que nós possamos dar liberdade ao Teu Espírito para agir, para falar, para, Senhor Deus, trazer até nós, Senhor amado, a Tua vontade. Que os nossos corações estejam prontos para receber, e não somente para receber, mas também, ó Deus amado, para obedecer aquilo que Tu falas, aquilo que Tu determinas. Te louvamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo, um ótimo restante final de semana e um ótimo almoço para você.